Muito bem-vindo ao canal, eu sou o Davi Cavalcante e hoje vamos falar da repercussão internacional que deu essa mega operação da polícia no Rio de Janeiro. O primeiro ponto, eu estou trazendo aqui a CBN, é um jornal do Brasil, né? E reporta essa repercussão que teve. A imprensa internacional repercute na mega operação e The Guardian fala em guerra no Rio de Janeiro. Isso daí tá pegando muito mal. Mas, além da imprensa nacional, a gente tem de conferir o que efetivamente foi dito pela imprensa internacional. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Vamos aqui para o primeiro, The Guardian. Isso daqui, ó, observe o viés que ele está puxando mais para a esquerda, digamos assim. Ó. Isso foi um massacre, não uma operação. A favela se recupera da operação policial mais sangrenta da história do Rio de Janeiro. E de fato foi o mais sangrento, mas pela frase aqui, podemos ver que o The Guardian está puxando mais para o lado da esquerda de direitos humanos. E detalhe, aqui, conforme eu vou relatar a todos vocês, ele mostra muito o lado da vitimização e não foca quem participava desse mundo criminoso, no caso o Comando Vermelho. Vamos começar aqui, ó. Do massacre ainda não havia chegado à Vila Cruzeiro. Ele já considera como massacre daqui. Ó, mais dezenas de cadáveres estavam espalhados pela rua principal da favela, após 130 corpos aqui, ó. 130 pessoas terem sido mortos. Observe o seguinte, aqui, ó, essa ideia que o pessoal do morro teve de colocar os corpos sem roupa, tirando, logicamente, o colete, o fuzil que ele tava, né, para descaracterizar, e deixando no meio da rua, foi uma estratégia eficiente, de fato, para o cenário internacional. Isso daqui, ó, chamou muita atenção. O The Guardian, ele tá considerando, sim, como fosse um massacre, não como fosse uma organização terrorista que estivesse prejudicando a região do Rio de Janeiro e causando diversos desrespeitos aos direitos humanos. Por incrível que pareça, ele fala de desrespeito de direitos humanos por parte da polícia, mas esses traficantes daí desrespeitam os direitos humanos. É exatamente isso que eu vou mostrar o que o jornal Clarim, que foi um jornal mais imparcial, digamos assim, que foi a fundo para investigar a história da pessoa. E o que eu achei mais interessante, o alvo principal dessa operação, que não foi dito pelos jornais do Brasil, mas o Clarim indicou quem era o principal alvo. Não era nenhum desses 30 mortos. Inclusive, aquela Japinha do Comando Vermelho, ela era uma pessoa importante do Comando Vermelho, mas não era o principal alvo. É isso que o Clarim vai mostrar. O principal ponto é o quê? Ó? Corpos desfigurados e ensanguentados que haviam sido retirados das matas próximas e jogados sobre lonas e folhas de plástico pretas. Isso daqui, ó, ele não diz que foi o morador que fez. O morador é ligado à comunidade, ONG, tudo da favela. Ele dá a entender nesse relato daí como fosse descuido da autoridade pública. Ó. Ele tem esse apelo bem emotivo. Aqui é o relato de um dos moradores. Eu mesmo trouxe 53 para baixo. Deve haver mais uns 12 ou 15 lá em cima, no mato. Disse esse aqui, ó, Erivelton Vidal Corrêa, chefe da Associação dos Moradores Locais. A gente sabe, quem já tem experiência no Rio de Janeiro, que esse pessoal, chefe da Associação de Moradores, tudo, tem um forte vínculo com a criminalidade regional. E como é que ele pode ser um chefe de associação se ele está sob julgo do Comando Vermelho? Ele tem sim de reportar e obedecer ao Comando Vermelho. Por isso que essa estratégia de colocar corpos na pista certamente foi do chefe do Comando Vermelho, que ele é uma pessoa bem inteligente, sabe articular essa situação internacional. Pediu para deixar enfileirado e fazer essa contagem para chocar o mundo. E está conseguindo, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Aqui tem um relato que ele desabou em busca noturna pelos corpos do Rio de Janeiro, que está sendo considerado um dos maiores massacres policiais da história moderna do Brasil. De fato, o número de mortes ultrapassou o Carandiru, conforme eu já fiz um vídeo aqui. E aqui também cita, por incrível que pareça, ele teve a minha mesma ideia aqui, ó. Na madrugada de quarto, o Ministério Público informou o número de mortes havia superado, subido para 132, significa que está tendo contagem ainda. Superior ao do massacre na prisão Carandiru. Em São Paulo, em 92, com 111 mortes. Já ultrapassou.
Isso daí do Rio de Janeiro entrou na história. Agora vamos ver se vai ficar registrado como positivo ou como negativo pelos grandes meios de imprensa. Esse daqui, The Guardian, a gente olhou. Esse daqui, ó, é o Clarim da Argentina, que relata também o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas como ele é um país mais próximo do Brasil, ele tem certamente mais informação, ou se for mais do que esse The Guardian, que é um jornal inglês que, assim, deve puxar notícia mais pela imprensa local e deve ter o seu viés, logicamente, né? Vamos observar aqui, ó, DOCA. Esse daqui era o principal que a polícia estava atrás e não foi localizado. É o traficante de droga que torturou 3 crianças por causa de um passarinho. Aqui, ó, o The Guardian, ele não informa que esse traficante ele é um violador, sim, dos direitos humanos. Só fala dos traficantes que saiu trocando tiro e morreu. Por isso que eu acho um viés muito errado desses jornais internacionais, que ele não mostra os dois lados. Ele tem um viés e só está focando em cima do que é conveniente para ele. Mas uma pessoa que mata 3 crianças por causa de um passarinho, isso realmente não é minimamente razoável. Aqui a gente, seguindo a matéria, podemos observar o seguinte, é que o jornal ele teve o esforço de buscar a ficha corrida desse DOCA, que a polícia estava atrás. Observe aqui, ó, amanhã da terça-feira ainda está no escuro, 2.500 policiais, ok, ó, unidade de elite, conforme eu disse, foi polícia civil e polícia militar que participaram, né? E avançaram pela interminável rede de favela do complexo da Alemanha da Penha, isso é verdade. Para quem não conhece, o pessoal da Europa, Estados Unidos, não tem noção como é difícil o Rio de Janeiro, a pessoa entrar lá. Até para o próprio morador, ele tem dificuldade de locomoção diante dessas facções. Para todo mundo que tem esse conhecimento e mora no Rio de Janeiro, isso é comum de se ver. Ó, eles procuram cerca de 50 traficantes com Comando Vermelho, mas um acima de tudo. Quem seria esse um? Exatamente o Edgar Alves Andrade, também conhecido como Doca da Penha Urso. É acusado de mais de 100 homicídios e é líder de fato do Comando Vermelho no nível regional. Significa o quê? O Comando Vermelho ele é uma organização criminosa internacional e também nacional. E ele é dividido por região. Vamos supor, primeira região, segunda região, terceira região. E esse DOCA daí, ele é pela região do Rio de Janeiro. É a região mais importante do Comando Vermelho pelo fato de ser a sede administrativa e financeira. Lá onde o Comando Vermelho se reúne, conforme estava tendo a reunião do Comando Vermelho, naquele momento, com lideranças do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, de todos os locais, para deliberar a respeito de como vai ser feito. É como fosse, de fato, um país dentro de outro. Ele tem judiciário, tem tudo. Mas lá era a reunião, vamos supor, o ministro de Estado dele, o ministro da Guerra dele, o ministro da Economia, o ministro das Finanças. Ele estava reunindo lá para discutir a respeito de expansão territorial, de faturamento do Comando Vermelho em si, de como ele iria superar as dificuldades da polícia, das operações que estavam sendo feitas, a influência dele no meio político, sim, que tem muito integrante que está infiltrado, isso todo mundo já sabe, no Brasil é amplamente divulgado, tanto da parte dos traficantes como de milicianos. Aí tava uma reunião realmente bem densa a respeito disso e foi surpreendido por essa operação. Certamente, para ter um vazamento desse, teve um infiltrado que falou. Mas aqui, esse Edgar, inclusive o Doc, ele não permite nem sequer que os aliados dele entrem armados onde ele tá. Porque ele não confia em ninguém. Na prática é isso também, né? Ele é muito importante, é um dos cabeças, é uma pessoa bem inteligente para um meio criminoso e sabe como é que funciona. Ele é acusado de mais de 100 homicídios e é líder de fato, ó, a nível regional. Logo, ele é o mais protegido do Comando Vermelho. Ele não seria fácil ser pego e a polícia não conseguiu pegar. Observe aqui, ó, que teve aquela adaptação do Granada com drone. Eles falaram também, ó, e fala da morte dos 4 policiais. Ó, mataram 4 policiais. Ó, informa também que teve traje de combate, conforme amplamente já foi divulgado, escondido na vegetação.
A colina, isso daí foi divulgado, mas o jornal The Guardian não informa isso daí, que eu critico essa situação. Ele sabe que foi um confronto entre traficante e policial, mas ele só foca na parte da suposta vítima, mas não diz que estava com fuzil, arma, e foi uma troca de tiro, que a polícia ganhou em razão da estratégia dela. Ó, a polícia persegue o traficante desde a base da favela da Penha até o alto da Serra da Misericórdia. E lá os traficantes lutam corpo a corpo e tentam fugir do morro abaixo em direção às favelas do lado, no complexo do Alemão. Os policiais os cercam. Significa o quê? Ah, teve corpo com presença de faca. Começaram a trocar tiro, acabou a bala, foi pra luta corpo a corpo. A polícia ganhou e 4 morreram. Você pode ver, observar isso daí. E um dos policiais civis levou o tiro nas costas. Não foi nas costas, foi na parte de trás da cabeça. Mas morreu pego desprevenido. Nenhum deles, absolutamente nenhum, é o DOCA. Significa que foi uma operação que teve, digamos assim, essa apelo midiático, mas o Comando Vermelho protegeu com sucesso o principal líder dele regional. Significa o seguinte: as operações do Comando Vermelho na região tá intacta. Teve a baixa daquela japinha do CV, mas ela vai ser substituída. Ela é uma peça e o cabeça tá lá para coordenar isso. Em razão desse fato, a Argentina, como também o Paraguai, declarou o Comando Vermelho uma organização narcoterrorista e reforçou sua fronteira. Isso mostra também a possibilidade dele sair do Brasil, esperar esfriar a coisa para depois voltar. Por isso que a Argentina está tão preocupada com o que está acontecendo. Isso aí justifica muita coisa que está tendo. Ó, ele escapou, ó, ele é um fugitivo, inclusive tem. Aqui a matéria ela relata melhor, mas um dos incidentes que aconteceu foi o que ele participou de pediu para executar uma pessoa, os bandidos eles mataram a pessoa errada nessa ordem que ele deu, que aqui relata, o médico morreu, tudo, e a sentença do judiciário dele foi pena de morte, matou os bandidos envolvidos nessa operação, digamos assim, que não foi frutífera em razão do erro do alvo da execução. Ele não queria matar o médico, mas assim, não sei se o médico era parecido, estava no carro, ele era similar ao que ele queria matar e matou. Aí a pena foi exatamente isso. E o DOCA, para encerrar desse jornal daqui, a gente passa rapidamente pro outro, é exatamente o quê? Ele não tem medo do judiciário, ele não tem medo do Estado. Observe quantos mandato de prisão ele tem. Ele tem 55 anos, ele tem 20 mandatos de prisão. Ele sabe, se ele parar hoje de ser criminoso, ele morre e não paga essa pena dele. Ele tem mais de 176 condenações somente até 2023. Isso aqui já deve ter ultrapassado 200. Se ele mandou matar o médico, depois matou os bandidos, aí só aí já vai subir mais umas 2 ou 3 condenações no mínimo, né? Ó, a maioria das condenações foi por tráfico de drogas. Ele é líder, isso é óbvio, ele ser, ó, associação ilícita também é óbvio, furto faz parte da operação dele, roubo também é operação, homicídio, tortura, assim, lógico que tem tortura lá, né? E porte ilegal de arma. Isso daqui é chover no molhado, isso aqui é o óbvio. Que um traficante naturalmente tá nesse cômodo aqui, e ele sendo líder da operação, eu não sei como ele não entrou com tráfico de armas aqui, ainda deve ter amaciado para ele nesse sentido, né? Bom, mas nenhum dos atos ele é acusado tão macabro quanto a tortura e assassinato de 3 meninos que supostamente roubaram um passarinho. Observe como esse rapaz daí, ele é violador dos direitos humanos, e o jornal The Guardian, entre outros internacionais, não focam nisso. Tá falando que morreram não sei quantos, tudo, mas quem morreu lá, uma grande parte dos criminosos, já realizaram vários crimes, inclusive a mando desse DOCA. Observe aqui, ó, chegar a um ponto de torturar e assassinar 3 crianças, ó, 8, 10 e 12, isso é um completo absurdo de ser visto, e permitir também com que tenha essa vitimização toda de uma pessoa do porte dele. Observe o seguinte, ninguém está mencionando, não sei se jornal Clarim, o que foi feito com essas crianças. Ele tem mais de 100 condenações, 176, ó.
matou e torturou por causa de um pássaro. Um pássaro, acredito, por mais valorizado que seja, não deve passar de R$ 100. É um preço irrisório. Mas foi suficiente para ele torturar e matar crianças de menos de 14 anos. 8, 10 e 12. Né? Assim, não, a criança é criminosa, mas é uma criança que tá naquele meio influenciado por ele. E ele mesmo matou. Aí isso daqui eu tô querendo ressaltar para todos ficarem atentos. E também a repercussão que tá dando em jornal internacional. O da Europa, eu tô notando que tá com viés muito de esquerda, né? Esse daqui, ó, o inglês também, ó. Família se aglomera no necrotério do Rio de Janeiro em busca de resposta após a operação que resultou em mortes. Reuters, muito conhecido, mas a gente tem que ter esse filtro, né? Ele tá mostrando mais a celeuma dos familiares, tudo que morreram. E eu digo a todos vocês o seguinte: familiar, a gente tem de perdoar com relação a essa comoção que tem, porque familiar, por pior que seja, a pessoa é da família, é um filho, é um pai, é um irmão, né? Isso é normal, uma família sentir a dor da perda. Mas a gente tem de ver o contexto geral e também não se contaminar com notícias para querer santificar quem não é santo. O DOCA, que ele tortura e mata crianças de 8, 10 e 12, com participação desses faccionários do Comando Vermelho, mostra que ele é um violador de direitos humanos e utiliza os direitos humanos quando é conveniente para ele. Em razão disso, a gente tem que ter muita cautela, como vai ver, e também não se contaminar com o que a imprensa coloca. Muitas vezes é o que? Teve a situação, tentam puxar para o lado da esquerda ou para a direita, mas a gente tem de ver o fato. O fato não deixa de ser um fato. O fato é que a polícia entrou atrás desse DOCA, não conseguiu pegar ele, fugiu. A operação do Comando Vermelho está intacta. Teve baixa assim de uma das coordenadoras lá, que era até uma mulher que estava coordenando. O segundo fato, que morreram muitos criminosos na troca de tiro. O terceiro, que morreram 4 policiais, que de fato são pessoas de bem. E a gente ainda tem de analisar o seguinte: o Comando Vermelho ele é nacional. Isso daqui ele tem influência política e em todos os meios. Por isso que é normal ter esse tipo de matéria aqui santificando eles. Isso daqui é bem tranquilo, mas assim, a Argentina sabe a realidade, o Paraguai sabe e já está se protegendo. E aqui, ó, Lula promete combater o crime organizado. Isso aqui é desculpa, para vocês ficarem atentos. Se Lula que realmente quisesse ter esse enfrentamento ou levasse a sério isso daí, ele teria cedido à Polícia Federal para fazer isso. Teve a comunicação entre a inteligência da Polícia do Rio de Janeiro e a Polícia Federal, e a Polícia Federal negou. Foi dito pelo rapaz da Polícia Federal, e o Lewandowski teve de interferir para amenizar a situação. Mas isso mostra descaso e que também é um discurso vazio feito de Lula, principalmente da frase infeliz falando que o traficante é vítima do usuário. Não podemos esquecer disso daí. Ele disse, foi alvo de vários memes, e agora ele está tentando fazer uma meia-culpa, digamos assim. Ó. Vamos acompanhar de perto a situação após mais um massacre. Isso daqui, ó, quando fazia um massacre, isso daqui ele está apoiando o pessoal da facção. Ele nem sequer viu o que foi e está falando que foi massacre. Ó, disse nas redes sociais pedindo a verdade, os diz e responsabilização por mais uma operação marcada de violação de direitos humanos. Ele nem viu a operação, nem sabe como é que tá e já tá falando que teve violação de direitos humanos. Não falou de DOC que torturou criança, não falou de nada, todo mundo calado. Ali não é violação de direitos humanos torturar 3 crianças de 8, 10 e 12, não é. Mas trocar tiro com traficante e matar é. Por aí vocês entendem a falta de balanceamento das coisas. A autoridade das Nações Unidas critica o elevado abaixo da operação de estilo militar, afirmaram que deveria haver uma investigação. Teve investigação sim. A Reuters está omitindo isso ou está falando uma coisa que ela não sabe. Teve investigação, pediu ajuda e não recebeu. E tinha de fazer alguma coisa porque o Comando Vermelho está avançando. Isso é um ponto. Aí as Nações Unidas realmente está cega disso daí. Ó. Santos afirma que não há nenhuma ligação entre operações policiais e eventos globais que o Rio de Janeiro sediará na próxima semana. Sinceramente, é o seguinte: Rio de Janeiro, todo mundo já sabe que é dominado pelo tráfico. E quando tem esse tipo de evento, se faz um acordo para não ter grandes brigas. Eu acredito que vai ser um evento normal, mas de fato é um ponto de alerta. Eu vou ficando por aqui, para o vídeo já estar se estendendo muito, apesar de ter muito conteúdo.
Eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e discutam se essa operação foi válida, foi um motivo político, se quem está certo, quem está errado, e se de fato manchou a imagem do Brasil ou não no cenário internacional. Muito obrigado a todos e até a próxima.